Olá pessoal, boa tarde. Vamos começar aqui mais uma live de quinta. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos começando aqui, como sempre, agradecendo aí a presença de vocês. Já estou vendo o pessoal chegando aqui. Tudo jóia. Vou aqui assinando para o pessoal. Vou aproveitando aqui esse momento aqui para fazer essa interação inicial. E, e como sempre é um prazer aqui contar com a presença de vocês. E, e na verdade hoje, mais uma vez, a gente conta aí com um convidado muito especial, como toda live de quinta, mas hoje realmente esse convidado, eu acredito que ele vai trazer aí muitas coisas interessantes para vocês, porque é um assunto não só desse momento, mas digamos que nós temos isso em comum. Já faz algum tempo que nós tratamos aí desse assunto e realmente é uma pessoa que muita gente conhece em Mogi das Cruzes, no Alto Tietê, eu arrisco dizer até em São Paulo capital, Vale do Paraíba. Realmente é uma pessoa muito atuante na área de inovação, de startups. Deixa eu só aproveitar e cumprimentar aqui o pessoal que está chegando. Ok. Eu não deixo de acenar não, viu gente? Porque eu acho que é fundamental. Pelo menos cumprimentar vocês aí para a, agradecer a presença, agradecer aí, digamos, a audiência de sempre. É muito bom contar aí com o apoio de todos e todas vocês. Vamos lá. Maravilha. Então deixa eu aproveitar para começar aqui. Ok. Bom, acho que agora já podemos começar, gente. Vamos lá. Bom, então, agradecendo mais uma vez aqui a presença de vocês. Realmente é um prazer poder realizar aqui essas lives de quinta e contar aqui com a presença, com a participação. Hoje, mais do que nunca, vocês podem mandar aí suas perguntas para que a gente possa ter aí a participação de vocês, responder aí as dúvidas que vocês tiverem. Então, é, simplesmente participem, não deixem de mandar aí a dúvida de vocês. É, e bora lá, vamos chamar aqui o nosso convidado aí mais que especial. Ok, vamos lá. Vamos lá que ele já está aqui, inclusive. Está aqui aguardando para entrar. Então, sem mais demoras, deixa eu chamar aqui o nosso convidado especial. Ele vai se apresentar, mas eu gostaria já de agradecer de antemão a disponibilidade dele para ele poder participar aqui com a gente dessa conversa que vai ser realmente muito proveitosa. E o assunto não poderia deixar de ser aí inovação e o jeito startup de fazer as coisas, porque no fim das contas ele é responsável aí por esse jeito startup. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu chamar aqui com vocês o Mike Roberts para a gente começar a nossa. Tá acessando aqui. Ok. Boa! Olá, senhor Carlos Eduardo Damião, como você está? Grande Mike, há quanto tempo? Faz tempo mesmo, estamos só na loucura, não é verdade? Pois é, correria, né? Muita. Exato, exato. Cadu, muito Olha, obrigado pelo oi. convite, muito obrigado por eu estar aqui, uma honra poder falar aí para sua galera toda, sempre acompanhando aí suas lives de quinta-feira. E você sabe que eu aceito esse tipo de convite porque a gente tem o mesmo propósito, né? Que é o de compartilhar, que é o de estar, enfim, disseminando, falando sobre esse tema. Eu acho que quanto mais a gente fala sobre o assunto, melhor mais a gente consegue emanar, enfim, acho que a gente vai para bons caminhos. Obrigado, Cadu.
Com certeza, Mike. Não, na verdade, eu que ia agradecer aí a sua disponibilidade. E não é de hoje que você é um parceiro e tanto, sempre presente aí nas realizações voltadas para a inovação, para o empreendedorismo, principalmente para a educação. A gente vai conversar aqui. Eu quero chegar aí nesse ponto em que você sempre teve essa atenção especial para a parte do aprendizado, desde que nós fizemos lá a aula inaugural da Escola de Inovadores na FATEC Mogi, e você fez a abertura lá para alunos, convidados, pessoal da UBC estava presente, da Brás Cubas, da Universidade de Mogi das Cruzes também. Então foi um evento bem bacana. Foi, E verdade. desde aquela época que eu já vi aí essa sua vertente, realmente, esse seu cuidado com essa questão do aprendizado, Uhum, além da inovação, é claro, né? uhum. Então eu queria agradecer mesmo, viu, por mais essa oportunidade aí para a gente trocar essa ideia. Eu que agradeço, eu que agradeço. Olha aí, ó, o senhor Rafael Starta, senhores de alto nível. Ah, é porque a gente é seu amigo, né, cara? Boa. Muito bom. Um abraço aí pro Rafa, um abraço para todo mundo que está entrando e acompanhando a gente aqui. Bom, Mike, então bora conversar, já que Bora, bora, o nosso bora. propósito em comum aí é inovação. Exato, exato. Olha a Bianca aí, ó. A Bianca. Olá, Bianca. Ai, ó, Ah, seria tão legal fazer Bianca, live só lendo. Ó, Natália Garcias. Ó, essa Natália Garcias é incrível, cara. Essa Natália Garcias é meu nossa, braço direito nas minhas empresas. Olha ela então, aí, olha que olha ela aí. beleza. Viu? Ela tá aqui, ó. Bom, desculpa, eu falo muito, né, Cadu? Fala você Pode aí, cara. falar, Fala você. pode falar à vontade. Na verdade, eu quero que você comece falando. Tá. Bom, eu daqui a pouco a gente entra nos assuntos mais específicos, mas para a gente começar, queria que você respondesse aí duas perguntas em uma. Primeiro, uma pergunta que você acha que quase nunca escuta, assim, que é o que é inovação diante da sua concepção, diante da sua prática. E hoje, eu queria que você destacasse principalmente essa questão. A gente ouve falar muito em inovação nas empresas, Uhum, mas eu queria que você pudesse destacar assim a importância da inovação para as pessoas. Então é isso, é a definição do que é inovação uhum, e essa aplicabilidade que ela tem, né, nas empresas e na vida das pessoas também. uhum. Boa. Bom, a palavra inovação, a etimologia. Não, brincadeira, não vou por esse caminho, não. Na verdade, vamos Tranquilo. assim, ó. Janaína gostou da sua pergunta. Inovação. Acho que inovação, ao meu ver, né, ao longo desse tempo aí que eu estou trabalhando nessa área, trabalhando não, né, eu sou apaixonado por isso, assim, esses 22 anos na área de produtos digitais e tal, e enfim, de publicidade, etc. Eu acho que inovação é você pensar simples. Eu acho que falta muito isso nas pessoas, assim, né? Eu até dei uma entrevista há umas semanas atrás, e eu falei muito sobre o você pensar como criança, né? Quando você olha as startups, se você vê, assim, a maioria das startups, nenhuma delas criou algo novo que não existia. Elas simplesmente olharam para algo que já existe de uma maneira simples e fizeram dessa maneira simples, né? Tipo, se você pegar um exemplo que eu uso muito nas minhas palestras é o do Nubank, né? E eu sempre falo isso, pô, foi simplesmente porque o Davi lá, que é o fundador lá atrás, ele olhou para o banco e falou, meu, para que eu preciso ir no banco e passar por aquela roleta, a prova de balas, e o segurança precisa ficar olhando para mim, e tudo isso para eu poder abrir uma conta, para eu poder deixar o meu dinheiro para o banco, eu pagar para usar o serviço do banco. Por que eu tenho que fazer tudo isso? Então, se você parar para pensar para várias coisas, para várias soluções que você for criar e etc., você vai ver que esse pensamento simples ajuda você a ser inovador em todas as áreas, assim, em tudo que você for fazer. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. E a segunda pergunta, né? Eu acho que a primeira eu acho que é essa, enfim, é basicamente você Isso. pensar simples. Quando você pensa simples, por mais que essa afirmação possa ser muito estranha, né? Do tipo, nossa, como assim, né? Pensar simples é inovar? Sim, hoje em dia, no mundo de hoje em dia, cada vez mais pensar simples é inovação, no meu ponto de vista. E o segundo, em relação a empresas, eu acho que inovação faz você
economizar dinheiro e ganhar dinheiro ao mesmo tempo. Então acho que esse é um ponto importante. Ó, o pessoal da barbearia Vilela, onde eu corto essas minhas madeixas aqui, ó. Estão Ah, aí, olha que já, beleza. já Deve ia ser perguntar do seu penteado deve já, que ser o tá muito legal, Daniel. Tá viu? muito legal. Você viu, ó? Curti, E curti. O visual tá ótimo. eles estão aí para provar que eu não pinto, que é cabelo branco de verdade. Mas voltando ao ponto. Enfim, é isso. Assim, eu acho que quando a sua empresa é inovadora, ela ganha mais dinheiro e deixa de gastar dinheiro. Porque o ato de você ficar parado onde você está, sem dúvida nenhuma, se você fica parado, em algum momento você vai começar a perder dinheiro, né? Então, isso vale para tudo na vida, né? Eu acho que você estar parado, acomodado, faz com que você perca dinheiro e você não evolua e etc. Então, inovar é importante para a empresa, exatamente porque ela vai conseguir faturar mais, e ela vai gastar menos e tudo isso vai acabar ajudando ela nesse processo aí. Maravilha. Exatamente, assim, eu só queria destacar aí essa posição que você adotou em relação à inovação, das Uhum, coisas serem mais simples, uhum, até falando do ponto de vista de educador, assim, a gente tem algo que é, digamos, algo nato, que é a inovação, é a criatividade. uhum. Infelizmente, a gente passa por processos que acabam cortando, né? É, o próprio Murilo Gun fala um pouco disso, né? A gente não nasce na Vai caixa. perdendo, né? Colocam Exatamente. a gente dentro da caixa. Sim, 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 sim. Então, nesse sentido, a gente acaba tendo essa questão da inovação. A gente Uhum, tem que caminhar pelo simples, realmente, para uhum, encontrar essa nossa essência. E uhum, é aí que realmente a gente acaba tornando isso algo natural. O uhum, simples se torna natural, que se torna hábito, né? E uhum. aí as coisas acabam fluindo. E aí Exato, exato. realmente eu concordo nesse sentido, que a pessoa se torna inovadora a partir desse processo. Exato. Não, é muito louco, Cadu, assim, e toda a galera que tá aí. O lance de você pensar simples, cara, muda tudo. Assim, eu dou muita consultoria para empresa e tal. E aí, quando você olha para os processos e para as coisas, assim, é muito louco o quanto você identifica já. Só falando assim, me conta como que é que vocês fazem tal coisa, me conta como que vocês atendem tal coisa. Só de você olhar, eu tenho um exemplo que eu dei também nessa entrevista que eu dei umas semanas atrás e tá fresco e por isso que eu vou falar ele de novo, que é o lance de quando você vai fazer check-in no hotel, por exemplo, né? Tipo, você faz a reserva online, você deixa os seus dados, e aí quando você chega no hotel, é que não tem nenhum papel aqui, que eu odeio papel, mas eles te dão um papel e uma caneta e falam, beleza, preenche seus dados aí. E cara, é isso, entendeu? Se você parar para olhar, se você pensar assim, você vai falar assim, por que as pessoas precisam preencher de novo um papel? Ah, é que tecnicamente o CRM não está integrado. Cara, Hum, se vira, resolve. Você precisa oferecer a melhor experiência para o seu cliente, entendeu? Então é esse o ponto, assim. Quando você começa a pensar assim, tem até uma frase que a gente tem na camiseta do Jeito Startup e que eu falo para todo mundo, né? Quando as pessoas falam, nossa, como que eu posso ter uma ideia inovadora e tal? Eu sempre falo assim, ó, acenda a luzinha aí né? Comece a observar. Todas as vezes o fazer fácil não é difícil. É exatamente, Janaína. Então, todas as vezes que alguém falar para você sempre foi assim, tá aí uma oportunidade. Tipo, aí tá a oportunidade de você inovar, né? Se alguém, o pessoal do Vilela lá do cabeleireiro, se alguém na área deles fala assim, ah, não, é que para você agendar para cortar cabelo sempre foi assim, para você cortar de tal jeito sempre foi assim, para você fazer tal coisa sempre foi assim. Nossa, puta, para mim dá tesão ouvir esse tipo de coisa que eu falo, puta que pariu, tá aí. Pode falar palavrão, Cadu? pode, tranquilo. Puta, tá aí a oportunidade, tá aí a oportunidade. Puta, é isso, é aí que a gente vai inovar. E inovar, a gente vai fazer o simples, a gente vai chegar e aí quando a gente fizer, pode ver que as ideias mais fenomenais, quando você ouve ela depois de pronta, você fala, ah, mas simples, não, que simples isso, tipo, sabe? Tipo, é igual uma das minhas empresas de venda de ingressos online, né, que é o WebTicket. A gente criou, vai fazer quase 10 anos agora esse ano o WebTicket. E hoje em dia Hum, é simples, assim, mas quando a gente criou, era uma coisa que não era comum, cara. Uma plataforma self-service de venda, ou seja, que você pode ir lá e criar o seu evento sozinho, sem falar com ninguém, aceitar cartão de crédito, boleto, Pix, etc, etc. É, enfim, não tinha isso. Então, mas aí depois que estava pronto, um monte de gente falava assim, ah, que legal. Tipo, simples, né? Só
Então é muito isso, assim, você sabe que você acertou na inovação quando as pessoas falam, nossa, simples, que legal, tipo, e é isso, né? E na verdade, assim, foi muito fácil depois que a pessoa enxerga, mas até a pessoa realmente Exatamente, exatamente. entender qual é o processo, o caminho que você teve que chegar aí até poder encontrar a, a solução para aquele problema ali, né? Porque no fim das Exato, contas, inovar é resolver problemas, né? exatamente. E, e aí o que acontece? Acaba acontecendo que você indica esse caminho e a pessoa fala, nossa, é desse jeito. Mas é aquele caso, até a pessoa encontrar esse caminho, ela Aham. fica, ela fica aí, tipo, estagnada. Aí acontece isso que a Bianca tá falando, dá um nervoso danado, o povo não se É, esforçar para evoluir. exatamente, exatamente. Acontece. É muito louco. Mas assim, dá nervoso quando te atrapalha, principalmente, né? Mas assim, acontece, né? O processo da vida. Algumas pessoas vão ficar para trás, né? Então faz parte também. Às vezes no processo de inovação, acaba acontecendo. A gente começa a olhar assim para o nosso contexto, ainda mais agora, que a gente, inclusive, são alguns contextos que a gente vai discutir aqui, né? Tá cada vez mais surgindo assim no ramo da inovação, do empreendedorismo, áreas, inclusive, que acabam sendo assim algo totalmente pioneiro, né? Como a questão das criptomoedas, o metaverso, NFT. Então, a gente já vai falar Sim. sobre isso daqui a pouco, mas o que dá a impressão, às vezes, é que tanta coisa nova surgindo, dá a impressão que vai chegar uma hora que não vai ter onde inovar, né? Você acha Sim. isso? Você acredita nisso? Que vai chegar uma hora que não vai ter mais onde o ser humano ser inovador? Não, não, não acredito. Porque eu acho que cada uma dessas coisas que surgem abre um leque de milhões de coisas para você fazer, entendeu? Então, quando a gente tinha, putz, nos anos 2000, quando quase ninguém estava na internet em relação a empresas, né, e tal, todo mundo falava, nossa, já inventaram de tudo. Aí, beleza, aí começou os sites e Hum, a internet. E aí, cara, surgiu milhões de oportunidades. Ah, a internet dá para você fazer tal coisa, beleza. Aí as pessoas começaram a ter site, aí começou a surgir as redes sociais. Aí, de novo, puta, milhões de oportunidades nas redes sociais. E aí agora, quando a gente fala de NFT, e aí depois a gente pode falar mais sobre isso, sobre uhum, metaverso, sobre blockchain, etc, etc, surgem milhões de novas oportunidades. Até os problemas trazem milhões de novas oportunidades, como é o caso da pandemia, por exemplo, né? A pandemia ela mudou o caminho ali de diversas empresas, né, cara? Tipo, de diversos segmentos. Então você criou-se novos costumes, criou-se outras oportunidades. Então a gente vê que na verdade assim, a cada coisa que a gente evolui na vida, assim, nas coisas, nas tecnologias, coisas novas que surgem, para mim, né, ao meu ver, assim, abre milhões de novas oportunidades. Então acho que sempre vai dar para inovar, sabe? Porque a inovação também, Cadu, na verdade é mais a criatividade, né? A criatividade é uma junção de coisas, né, geralmente. uhum. Então, quando você faz uma arte nova, geralmente você está unindo uma referência que você tem com alguma coisa que você viu, com um pouco de branding da empresa, com um pouco de, enfim, de várias outras coisas. Então, a criatividade é uma junção de coisas. E eu acho que a inovação é muito parecida com isso. Então, você concorda que hoje a gente tem milhões de variáveis no mundo para você criar uma coisa nova, beleza? Aí amanhã surge um NFT da vida, que na verdade já surgiu, né? Enfim, mas surge isso, concorda que é uma nova variável para você inovar ainda mais. Então, assim, cada coisa, cada evolução que acontece na vida, cria-se milhões de novas oportunidades para você fazer coisas diferentes, né? Então, o que eu acho que é necessário e isso é uma coisa que eu dou essa sugestão para todo mundo da minha equipe, para todo mundo, para minha filha. Enfim, eu sempre falo isso assim, tipo, meu, minha filha é novinha, tem 7 anos, mas mesmo assim eu sempre falo assim, é importante você consumir um monte de coisa, sabe? É importante você assistir desenhos que você nunca assistiu. É importante você assistir filmes que você acha que talvez você não gostaria, ou é de uma coisa, um documentário. É importante você consumir coisas diferentes. Obviamente, se você tiver oportunidade, viajar, conhecer pessoas novas, culturas novas, você consumir coisa online. Só hoje em dia, na frente do computador, do celular, dá para você consumir muita coisa, né? Então, Com certeza. sair da bolha é mega importante para você aumentar o seu repertório e aí, com isso, você vai conseguir também ser mais criativo e aí, consequentemente, pessoa mais inovadora também. E aí, Maravilha. lembrando de um Não, ponto só,
um ponto, Pode só, falar. desculpa, só para concluir, que eu lembrei aqui. Não, Lembrando de uma coisa que é muito sábia, né? Tem uma frase que diz que quanto mais você sabe, menos você sabe. Então é importante também manter essa humildade, né? De quando você, cada vez que você souber mais, né? As pessoas que estão aqui, espero que elas aprendam alguma coisa, mas se elas aprenderem, que elas saiam daqui com mais perguntas, né? Do tipo, caraca, eu descobri que eu estou mais ignorante, né? Eu preciso aprender ainda mais. Então, quanto mais você tiver essa humildade também, é importante para você pensar simples, para voltar naquela ideia da inovação e tudo mais. com certeza. É aquela questão do questionamento contínuo, né? Assim, eu acredito que inovação, criatividade, elas só são assim alimentadas por conta desse questionamento do mundo. Sim, sim. Então realmente foi o que você falou. Quanto mais a gente consegue resolver as coisas, mais a gente pode pensar sobre o aprimoramento delas Uhum, e ao mesmo tempo para resolver outros problemas que vão surgindo também, né? uhum. Deixa só, antes da gente continuar, Conte. você falou a respeito do jeito startup, né? E eu queria só que você abrisse um parênteses aí para falar um pouquinho sobre o curso que você está oferecendo aí para o pessoal, né? Inclusive, eu vou deixar o link já fixado aqui, antes que eu me esqueça. Vocês estão me ouvindo bem ainda? Sim, o áudio tá legal. Então tá bom, é que eu tirei o fone. Boa, Ah, tá tranquilo. boa. Ó, já fixei aqui o comentário. Pessoal, quem está aqui acompanhando a gente na live, acompanhe até o final, porque depois eu vou dar aqui algumas instruções. O Mike, ele foi super generoso, deixou para a gente aqui um cupom com um desconto de 40% no curso dele, que ele vai falar um pouquinho agora sobre essa ideia dos cursos, como estão sendo realizados. Uhum. E a ideia é que vocês façam aí a inscrição e quem estiver acompanhando a gente, depois eu faço um post lá no meu perfil aqui no Insta para poder deixar aqui à disposição de vocês o cupom de desconto. Tá joia? Então conta pra gente mais um pouquinho sobre esse curso, Mike. Tem o pitch perfeito, você já está com outras ideias também para outros cursos, como é que está sendo aí a realização das turmas? Boa, vamos lá. Primeiro, antes de falar do curso, vou falar rapidamente sobre o Jeito Startup. O que é o Jeito Startup, né? O Jeito Startup, na verdade, é um movimento que eu fundei aí há alguns anos, que tem como principal objetivo pegar os aprendizados do mundo das startups e levar para quem não é desse mundo, né? Então, por que eu tive esse insight? Por que eu achei que era necessário esse tipo de coisa? Eu dou palestra há bastante tempo, sou dessa área há 22 anos, então, enfim, sempre falo muito sobre isso. E eu acho que talvez, sei lá, talvez eu tenha uma facilidade, porque eu gosto de pegar coisas complexas e tentar traduzir de uma maneira mais simples, né? Então, eu acho que eu tenho essa facilidade, como que é o que professores fazem aí com grande maestria, eu acho que eu consigo fazer um pouco disso também. E aí, por isso que eu dou palestra há bastante tempo, sempre falando sobre projetos web, inovação e etc e tal. E aí, há algum tempo atrás, eu fundei o Alto Tietê Valley, que é a maior comunidade aqui da região, do Alto Tietê. E aí, inclusive, de lá que a gente fundou, a gente criou o projeto do Polo Digital, e várias outras coisas aí que a gente fez no meio do caminho. E, na época do Alto Tietê Valley, eu lembro que eu dava algumas palestras sobre Alto Tietê Valley, falava de construção de comunidade, etc. E eu ia em alguns lugares e as pessoas tinham muito esse lance de querer saber mais, de querer entender sobre startups, etc., que ia até um pouco além do que era simplesmente só falar de comunidade e tal. Beleza, então pegamos essa informação. Em paralelo a isso, um dia eu estava em Florianópolis, num evento lá chamado RD Summit, que é de uma empresa que hoje em dia é um unicórnio. Unicórnios são empresas que valem mais de US$ 1 bilhão. E essa empresa se chama Resultados Digitais. Ela faz um evento todo ano lá em Floripa. Eu estava nesse evento e era um evento que só tinha gente startup. E, cara, tava tendo um conteúdo, Cadu, muito incrível, assim, cara. Tipo, tinha um monte de gente de fora falando, palestrando, falando sobre diversos temas que tinham tudo a ver com pessoas comuns, comuns no sentido de que não era do mundo da startup, sabe? E aí, falava sobre estratégia de venda, estratégia de marketing, estratégia de conteúdo, falava tanta coisa interessante, e eu falava, meu, é inacreditável
não existir eventos como esse para pessoas que não são desse mundo das startups, sabe? Então a gente precisava disso. E aí foi daí que surgiu a ideia. Eu falei, putz, cara, eu preciso fazer algo, criar uma palestra, alguma coisa que pegue os aprendizados do mundo das startups e leve para essas pessoas, né? Que são desses outros mundos, desses outros universos. Tipo, eu quero que o cara da padaria, que é dono de uma padaria, eu quero que ele possa usar uma técnica de CRM com uma ferramenta mega barata e criar uma experiência diferente para o público dele, por exemplo, entendeu? Então, isso tipo, é incrível e pode acontecer empresa a empresa, independente se é startup ou não, entendeu? E aí é isso. E eu sabia que o cara da padaria não ia no evento da startup porque não estava falando ali a língua dele. É isso. E aí, beleza. Aí eu criei o Jeito Startup. E aí, né, chamei algumas pessoas para me ajudar nesse processo e foi super legal, né? Deu tanto certo que eu fui dar a palestra do Jeito Startup em Portugal, dei essa palestra no Brasil todo, enfim, falei sobre várias coisas e aí produzo conteúdo relacionado a isso. Não tenho tanto tempo quanto eu gostaria para produzir ainda mais e para compartilhar com todo mundo. Mas aí surgiu a ideia de, putz, cara, né? Conversando com todo mundo e tal, a galera falou, meu, precisa de algum curso, alguma coisa, vamos fazer e tal. E aí, falei, meu, vamos fazer o primeiro curso do Jeito Startup. E aí, para escolher o que seria esse curso, a gente ficou pensando muito em, tipo, como que é quando surge uma ideia, né? Quando as pessoas me procuram para eu dar mentoria, isso é uma das coisas que as pessoas mais querem fazer, que é assim, Mike, eu tenho uma ideia, eu quero fazer essa ideia acontecer. Eu tenho um projeto, eu quero fazer esse projeto acontecer. E eu preciso de buscar sócios, eu preciso buscar investidores, eu preciso buscar cliente. Então, geralmente a pessoa está ali com o projeto, ou inicial, ou ainda está no papel, ou está na cabeça ainda. E aí a gente falou, putz, cara, o que acontece, Cadu? Quando você tem uma ideia, quando você tem um projeto, quando você tem uma empresa, e você quer dar um próximo passo, né? Então, você ter uma empresa... Às vezes você tem uma empresa há 5 anos, mas você fala, cara, agora é o momento de eu captar investimento. Agora é o momento de eu ir para outro nível da empresa. Se você tem uma ideia só, na sua cabeça, se você tem uma ideia num papel, você já escreveu, tal, você precisa fazer um pitch. E o que é pitch? É você fazer a apresentação do seu projeto, do seu negócio, né? Só que para isso existe uma estruturação. Ó, tem alguém falando, eu falo de você, Mike, para os empreendedores que atendem e me disse que não sou startup. É isso aí. Sensacional. Que a Janaína é agente local de inovação Sebrae, no né? Sebrae. Sensacional, sensacional. E ela atua com o pessoal de Mogi mesmo. Uhum. Bacana saber que ela faz a sua indicação, ó, legal. Olha aí, muito legal, muito legal. Obrigado. E é isso, assim. Então, nossa, eu sempre me perco nas coisas, mas beleza, só voltando. Então a gente pensou, putz, as pessoas precisam apresentar. Elas precisam fazer um pitch dela, do projeto dela e etc e tal. Não só para outras pessoas, mas era uma coisa que eu sentia até para mim. Quando a pessoa ia apresentar algo para mim, eu sentia que, tipo, putz, cara, a pessoa tem a ideia e ela ficava perdida e tal. E aí eu falei, não, a gente precisa fazer uma parada, a gente precisa ensinar as pessoas a fazer o pitch. E aí daí surgiu a ideia do curso O Pitch Perfeito. Nesse curso, eu ensino tanto a pessoa qual é a melhor estrutura para ela apresentar o projeto dela. Então, tipo, qual é o passo a passo, então o que ela tem que colocar ali no PowerPoint da vida mesmo, sabe? Do que ela tem que ter ali na apresentação, como ela fala do projeto dela. Tem um módulo específico para a pessoa perder o medo de falar e como ela pode falar bem em público. Tem uma aula, um módulo específico que fala sobre storytelling, né? Você sabe que a arte de contar uma história e tudo mais, a gente chama o nome disso storytelling, né? E aí, geralmente, com storytelling, é quando você consegue envolver emocionalmente as pessoas. E aí, quando as pessoas estão envolvidas emocionalmente, é muito mais fácil ela ouvir mais a sua ideia, os seus detalhes, etc e tal. Então, tem várias técnicas que ao longo desses anos aí trabalhando com isso, ouvindo pitch pra caramba, avaliando muitos pitches, né? Quase todos as rodadas de pitch do Polo, por exemplo, eu participei da banca ali avaliando em faculdades, universidades, em vários lugares, e aí eu fui pegando esses pontos, né? Tipo, a gente até brinca, eu até falo isso no começo do curso. O pitch perfeito não existe, na verdade, né? Não tem uma regra ali. Na verdade, o que a gente ensina no curso, e quando eu falo a gente, é porque, só para complementar, eu chamei, tipo, 10 pessoas para ajudarem a construir esse curso. Não só 10 que participaram, mas também outras pessoas na equipe ali que ajudaram a fazer o negócio acontecer.
E aí, meu, o Gabriel Bastianelli, que é o secretário de desenvolvimento de Mogi, tem lá um módulo inteiro com ele, eu falando com ele, conversando. Tem gente incrível, tem professora de teatro, que era incrível também, manja pra caramba, tem de tudo. Tem um monte de conteúdo super legal, assim. Eu fiquei mega orgulhoso do que a gente conseguiu fazer, do que a gente conseguiu criar. E é isso, falei muito já, né? Resumindo, é Não. isso. Esse é o curso Pitch Perfeito. Estão abertas as inscrições. A gente criou um cupom de 40% de desconto exclusivo, porque é o público do Cadu e que eu acho que tenho certeza que tem tudo a ver. E vale até amanhã. Então, esse cupom que o Cadu for compartilhar aí com vocês é válido até amanhã. Então, quem fizer inscrição, e é legal porque todo mundo que fizer inscrição usando esse cupom vai ganhar também uma análise da minha equipe do Pitch, né, depois de pronto, e também uma mentoria de 30 minutos por vídeo comigo. Então, é uma coisa legal para a gente poder avançar aí nos projetos. Show, Mike, muito bom, viu? Eu agradeço mais uma vez, porque realmente é um presentão para o pessoal que está acompanhando aí. Depois, conforme eu disse, depois eu crio lá o post, coloco o cupom direitinho para o Boa! pessoal se inscrever. Gente, uma oportunidade assim única realmente, viu? Tô assim, conforme você foi falando, deu para notar que você criou esse curso com todo, realmente com todo o cuidado que você tem de mostrar para as pessoas um pouco mais sobre o que elas precisam e podem aprender sobre inovação, sobre o jeito startup de fazer as coisas, né? E realmente essa tem sido uma preocupação sua que acaba sendo muito legítima. Assim, essa questão que você falou das pessoas muitas vezes não entenderem a linguagem técnica, assim, aquela coisa do mundo startup, muitas vezes ainda está, né, na verdade, longe, né, das pessoas em relação aos conceitos, em relação às práticas. Eu senti muito isso. Olha só que interessante. Em 2019 eu fui fazer uma palestra lá no Case sobre design thinking. Legal. E aí chegando lá, eu comecei a palestra, aí sabe quando você acha que vai encontrar um público e de repente tinham pessoas ali que a princípio eu via que eram pessoas que estavam. É bom que a gente faz uma sondagem antes, assim, a gente consegue conversar com algumas pessoas antes e tudo mais. A gente vê que no case não são só empreendedores, tem professores, tem o pessoal que está querendo entender melhor como funciona, psicólogos que querem abrir ali o próprio negócio, montar uma consultoria empresarial, eles vão a esses eventos, né, para aprender mais. E aí o que acontece? Vendo que aquele público estava presente, aí eu já fui tentando mudar a linguagem da palestra. E aí eu lembrei disso, eu falei assim, poxa, olha só que bacana, o Mike ele teve essa iniciativa, começou lá atrás com um jeito startup de fazer as coisas, e não foi à toa que depois você até deu palestras na ITEC, né? Eu lembro que você deu palestra na ITEC de Mogi, na ITEC de Arujá, então realmente não, com certeza. Teve uma palestra agora recente, acho que foi ontem, que você fez para Contabilizei. Até queria que Isso, você foi. comentasse um pouquinho como é que foi lá. Boa. E assim, na verdade, eu parabenizar você por essa iniciativa mesmo. Eu acredito que a gente tem que facilitar o aprendizado para as pessoas. Sim, não, exato. Eu acho que putz, isso é muito legal, assim. Você sabe que todas as palestras que eu dei, assim, todas as ETECs em todos os lugares, sempre foram palestras pro bono, né? Tipo, sempre realmente doando meu tempo de alguma maneira ali. Eu acho que isso Sim, é importante. Eu acho que quando a gente é de uma área que não é uma área tão ainda evoluída, sei lá, não sei se essa é a palavra certa, mas a gente precisa compartilhar, porque a gente precisa que cada vez mais as pessoas entendam e evoluam e tudo mais. e da mesma forma foi na Escola de Inovadores também. Só queria Exato, destacar. exato, exato. E aí ainda, puta, ainda, às vezes eu dou palestra pro Sebrae mesmo, né, em nome do Sebrae, teve a Feira do Empreendedor, quando ainda não tinha pandemia lá em São Paulo, também fui lá dar palestra, então acho que isso é bem legal, assim, cada vez mais a gente consegue fazer com que as pessoas evoluam de alguma maneira. E a palestra Contabilizei faz parte da minha prateleira de produtos aí de consultoria, de mentoria para grandes empresas. Alguns meses atrás eu dei uma consultoria para Camargo Correia, que é uma empresa mega tradicional, que agora chama Grupo Mover, inclusive mudou.
E era isso, assim, era para ensinar todos os trainees deles, tipo, a ter um pensamento escalável, assim, a pensar de uma maneira como as startups pensam. E aí é legal, porque a gente também vê muito como é o mercado, né? Uma empresa mega gigante que tem várias empresas dentro ali e você vê que é uma empresa que precisa ainda aprender bastante sobre inovação, precisa ainda melhorar muitos processos internos. Então, eu vendo, né, de fato, consultoria e mentoria para empresas para resolver esses problemas. E o da Contabilizei não foi diferente, né? É uma startup que, meu, isso foi um mega orgulho, assim, porque todas as mentorias que eu dou, todas as consultorias que eu dou, geralmente vem como indicação de alguém, né? Alguém que me conhece de algum lugar, e às vezes até alguém do Sebrae mesmo, ou enfim, alguém do mercado me indica para alguma empresa. E o do Contabilizei foi muito legal, porque todo mundo me conhece aqui na região. Puto, o cara de startup é o Mike e tal. E a Contabilizei tá no sul. Tipo, e aí eles falaram, nossa, a gente viu que você é um cara da startup. Eu falei, nossa, sensacional, que honra vocês falarem isso. E foi isso, assim, eles me acharam, mandaram um e-mail para alguém da minha equipe, e aí a pessoa falou assim, tem aqui, Contabilizei querendo saber da sua palestra. Aí eu, caramba, que legal, tal. Então aí foi diferente, foi uma palestra vendida, e aí no caso de vendida é porque aí que eu faço. Tem uma metodologia, que inclusive eu aprendi essa metodologia com uma empresa de São Paulo chamada Teia, que é uma parceira, que eu dou palestra e cursos para eles também. E eles têm uma metodologia própria que é bem legal, de eu ir fazer o briefing com o cliente, acompanhar e etc. E aí, com isso, a gente consegue desenhar uma palestra para atingir o objetivo deles ali. Olha a Diana aí, isso aí, Diana, do Ah, Polo Digital de Mogi das Cruzes. Então, e aí é isso. Então a gente construiu a palestra para cumprir o objetivo deles ali, sabe? Para, de fato, atender às necessidades deles de people, de RH. Então, assim, eles detectaram, obviamente que eu não posso falar o quê, mas eles detectaram alguns pontos do tipo, a gente precisa que 40% aqui a gente detectou 40% da equipe, a equipe deles tem quase 1.000 pessoas, precisam ser trabalhadas mais nesse ponto. E aí, beleza. Então, putz, esse é o briefing, esse a gente anota e tal. A gente detectou que tem oportunidades aqui ou problemas, e aí junto com eles a gente descobre quais são as oportunidades, quais são as soluções. E aí é isso, é uma palestra meio que uma aula cutucando as coisas que precisam ser cutucadas, tipo esse ponto, sabe? E aí, legal. e é legal, assim, né? Porque geralmente as pessoas se engajam bastante. Como eu acho que eu consigo falar uma linguagem bem jovem, e é um público muito jovem o deles, assim, a gente acaba se conectando e dando super, super certo. A galera fica mega motivada. Então, deu muito certo. Foi muito legal, assim, muito legal. Que Eu venham imagino, eu novas, imagino. novas palestras nesse sentido, assim, para empresas também, que são bem legais de fazer. E com certeza elas virão, viu? Pode ter certeza. Vai se preparando aí que É pessoal, legal, nossa, que bacana ver essa repercussão aí do seu trabalho, viu? Que legal. é legal, né? E na verdade, assim, o bacana é esse estilo de palestra, porque você está trabalhando assim, ao mesmo tempo que a palestra, no sentido de transmitir conteúdo, você vai instigando já ali a plateia, nessa questão que é muito da mentoria, que é o questionamento, aquela coisa, né, das cutucadas que você falou. A gente faz Isso. muito isso no processo de mentoria, né? E eu acredito nesse caminho também, que realmente os questionamentos constantes que acabam fazendo o que a gente falou lá no início, que é a inovação sendo despertada na pessoa, mas de uma maneira autêntica. A pessoa encontrar o seu caminho para Verdade, inovar, né? Isso é verdade, muito verdade. importante. É muito O louco Mike, isso. Inovar não, com é certeza. incrível. Fala, quando pode falar. Não, eu ia aproveitar o gancho e falar assim, falando a respeito de inovação, encontrar o seu jeito de inovar, eu queria agora direcionar aí a nossa conversa para duas empresas, no caso, que eu acho que você conhece muito bem, a OneLink e a AppTicket. Você já falou um pouquinho da AppTicket, mas eu queria que você destacasse assim, como foi agora durante a pandemia, após a pandemia, assim, para você continuar trabalhando com o mercado de eventos, né? Uhum. E parabenizar a OneLink aí pelos 10 mil usuários e perguntar um pouquinho também como tá sendo aí o mercado para essa sua empresa também. É Boa. isso. Show. Vamos lá.
App Ticket, como eu falei, né? A gente vai fazer 10 anos esse ano. A gente veio, Maravilha. aprendeu muito ao longo desse caminho aí, né? Na área de eventos, enfim, fazendo muita coisa. E muitos aprendizados, assim, eu acho que muitas das coisas que eu falo hoje é uma soma de aprendizados que a gente teve aí na empresa. Erramos muito, acertamos muito também, acertamos um pouco, mas eu acho que isso que levou a gente a chegar onde a gente está hoje. Puta, foi legal você falar, porque assim, a pandemia foi pra gente destruidora, assim como imagino que para muita gente. A gente estava numa crescente muito legal antes da pandemia, no AppTicket no caso, né? A gente é uma Uhum. plataforma, para quem está aí e não conhece, é uma plataforma de venda de ingressos e inscrições online. Então, para todo mundo que tem um evento, seja um show, seja uma palestra, seja uma excursão ou qualquer coisa, você pode usar o AppTicket para vender os ingressos ou as inscrições do seu evento lá. E aí você vende, recebe no cartão, no Pix, etc. E a gente transfere tudo isso para sua conta bancária, super fácil. E durante a pandemia, assim, como eu falei, antes da pandemia a gente estava numa crescente bem interessante. E aí a pandemia fez a gente chegar a faturamento zero. Então, tipo, imagina uma empresa com estrutura, com equipe, etc. A gente praticamente era para a gente ter quebrado, né? Se a gente não tivesse por trás, assim, todo um planejamento e uma estrutura também legal. Tá muito barulho de cachorro aí, tem uns cachorros latindo aqui. Ou dá para me Não, ouvir tá bem bem? no fundo. Tá bem Tá no bom. fundo, fica tranquilo. Senão eu ia falar para eles, por favor, estou participando de uma É. live. Então tá. E aí é isso. Então na pandemia foi putz, dramático pra gente, assim, a gente quase quebrou. E aí a gente fez grandes mudanças, né? Tipo, isso que é o que eu te falo de oportunidades de inovação, né? Quando aconteceu de a gente quase quebrar, a água bateu na bunda, né? Então é aquela coisa de a gente, tipo, putz, cara, vamos parar. Foi muito interessante porque eu acabei fazendo reunião com todos, com os fundadores de todos os meus principais concorrentes. E era uma coisa que a gente nunca tinha feito antes, né? A gente, obviamente, se encontrava em evento, às vezes em alguma reunião importante que também tava ali e tal. Era sempre assim. Mas aí, na pandemia, tipo, meu, eu conversei com os meus principais concorrentes no mercado. Tem certeza, qualquer nome que você pensar aí de venda de ingresso, de evento, eu conversei com o fundador deles, ou o presidente, enfim, durante a pandemia. Aí foi legal também, porque a gente aprende muita coisa, a gente, né, reinventa e etc. E aí a gente fez grandes mudanças no AppTicket, né? Então a gente começou a pensar ali o que a gente poderia mudar. Então a pandemia acabou nos ajudando a pensar diferente em várias coisas. O bom do AppTicket e de todas as minhas empresas, na verdade, viu, Cadu? Eu sempre tive esse pensamento de startup, assim. Por mais que o AppTicket já vendeu mais de 1 milhão de ingressos, a gente já faturava um valor alto, a gente sempre teve o pensamento de, tipo, manter a nossa estrutura enxuta. Tipo, eu sempre acreditei nisso, continuo acreditando, acho ruim quando alguém vai empreender. Obviamente que não tem que falar de ninguém, né? Mas assim, se eu sou sócio de um negócio, que o operador do negócio chega e fala, nossa, beleza, ó, atingimos tal coisa, vamos botar gente pra caramba, vamos não sei o que contratar. Calma, não é assim, tipo, tem que manter enxuto, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, pode ver que durante a pandemia um monte de empresa morreu e que nem precisava ter morrido porque ela não mantinha esse pensamento de estar enxuta. Então, essa foi a nossa sorte, assim, de a gente ter sempre mantido a nossa estrutura enxuta. Isso fez com que a gente conseguisse reposicionar as pessoas, os processos e tudo mais, sem precisar demitir ninguém, sem precisar mexer nada, mas a gente conseguiu sobreviver a esse momento. E aí agora, pós-pandemia, né, estamos aí agora caminhando, felizmente a gente está crescendo bastante, então a AppTicket está voltando a ser aí uma empresa, uma das líderes do mercado de venda de ingresso e etc. A gente está Show. começando a fazer novas parcerias com casas de shows, com produtores, então a gente estamos muito agressivos em relação à taxa e tudo mais, porque a gente tem por trás da gente uma estrutura muito legal, uma equipe, enfim, são investidores muito bons. E é isso. Então, a gente está agora, graças a Deus, aí no novo momento, e é o momento de a gente também ver as diferenças e as inovações no mundo dos eventos, né? Tem uma coisa que sempre me perguntam, que é o que eu acho que vai ser o evento do futuro. Obviamente que tem outras coisas como metaverso e outras inovações aí que explodem a mente mesmo. Não lembro quem mandou o emojizinho aí explodindo a mente, mas é bem isso. Mas eu acredito bastante no evento híbrido.
Imagina um caso, Cadu, até eu sempre, esse exemplo eu gosto de falar porque é uma coisa que eu acho que realmente faz sentido. Posso estar totalmente enganado, mas eu ainda acho que tipo, vai chegar um dia em que vai ter um show na, sei lá, na capital, em São Paulo, do YouTube, sei lá, de alguém que você gosta aí, que você está ouvindo, de algum artista internacional e tal. E você vai poder comprar tanta opção de você ir lá presencial e ter uma experiência incrível, tanto do você presencial pagando um pouco mais barato, quanto também você poder comprar um combo de uma experiência diferente na sua casa para você curtir o show ao vivo e mais algumas outras coisas, como por exemplo, imagina, Cadu, que você vai comprar o show do YouTube. Que você fala um artista que você gosta, né, Cadu? Tem algum internacional que você gosta? Algum Poxa, específico? um que eu tô esperando vir pro Brasil, não sei se ele vem agora esse ano, é o David Gilmour, guitarrista do Pink Floyd. Ah, O olha ex, aí. no caso, né? Aí, ó. Então, ele veio para o Brasil. Ou até. Não, perfeito. Vamos pegar o seu exemplo. Então tem o show dele. Beleza, vamos dizer que vai custar R$ 1.000 o ingresso para você ir presencial Uhum, no Allianz por aí. Parque. Beleza, ok, então tem essa opção. Aí você imagina que pode ter uma opção de R$ 250, R$ 300, sei lá. Então, obviamente que não ignorem os valores, são simplesmente fictícios. Mas você tem uma opção de R$ 300 para você, Cadu, que está morando em que cidade agora, Cadu? Do mundo, que o Cadu é um viajante. Não, é que Paris? desde a pandemia. Olha, talvez um dia, viu? Não, nunca se sabe. Mas Ah, é que na pandemia eu estava em Mogi, mas aí por umas questões assim pessoais, eu vim também ficar aqui mais perto dos meus pais, eu voltei para Guaraxinguetá, onde eu estou Guaratinguetá. atualmente. Você viu que É, eu virei o inclusive- entrevistador agora, né? Então, ah, Guaratinguetá. é tranquilo. E Vamos aí, lá. beleza. Então você está em Guaratinguetá, imagina que você pode comprar por exemplo, R$ 300 o ingresso do seu artista favorito, que além de você ter acesso à live ali, que é uma live exclusiva fechada para quem comprou ingresso, você também vai ter acesso a uma live dele chegando no camarim e de ele conversando com as pessoas que estão nessa live durante o camarim, você podendo fazer pergunta e etc e tal, interagir com ele. E Uhum. além disso, você vai receber na sua casa um combo com bebida que você gosta, com uma comidinha, alguma coisa diferente, para você poder ter essa experiência de você chamar uns amigos e poder curtir o show que você quer ao vivo, numa coisa Olha, exclusiva que só quem pagou vai poder. Então, essa é um ideia. híbrido que talvez funcione. Então, é isso. Assim, tem muitas coisas que dá para explorar ainda nesse novo universo agora de eventos acontecendo e de Se você fizer, se você fizer essa modalidade aí com App Ticket, eu compro, hein? Você compra aí, tá vendo? Opa, Vamos lançar amanhã, então. ótima ideia, vai pensando. Boa. É E bom que aí a gente, você. é bom que a gente vai inovando ao vivo, né? Isso que é legal. Exatamente, exatamente. Então Boa. é isso. Então esse é o lance do AppTicket, então, aí agora olhando para muitas coisas, como NFT também, e aí depois a gente fala disso se você quiser. Mas aí agora sobre o OneLink, como você falou, na verdade a gente já passou de 10 mil usuários aí faz um tempo, mas é um marco importantíssimo para a gente e super feliz por isso. O AppTicket é um projeto que eu criei há acho que já vai fazer 3 anos, e aí o objetivo dele era, na verdade, criar um conteúdo para o YouTube e mostrar para as pessoas que era possível criar uma startup em 15 dias. Então, não sei se você sabe dessa história, acho que você sabe, né, Cadu? Não sei. Mas Uhum. era dia 15 de dezembro e eu tentava marcar reunião com alguns empresários, algumas pessoas, e todo mundo falava: ah, não, deixa para o ano que vem, acabou o ano e tal. E aí eu falei: puta, não é possível, a galera tá com a vida ganha mesmo, Sempre né? assim. Caraca, Pois que é. raiva. E aí eu falei: não, vamos lançar um desafio. Eu lancei um desafio falando: meu, hoje é dia 15 de dezembro, a gente vai criar uma startup em 15 dias. Era, obviamente, assim, não só para criar conteúdo, mas também porque eu gosto de me desafiar, de tentar coisa nova. E aí foi isso. Então vamos tentar. E a gente criou a primeira versão do OneLink em 15 dias. O que é o OneLink? Né? De lá para cá, muita coisa evoluiu, a gente teve que mudar e melhorar muitas coisas, mas era uma primeira versão. Né? O OneLink é uma solução de link para bio do Instagram. Não só isso, o OneLink ele é um microsite. Então, hoje em dia, quando você lança uma marca, lança uma empresa, você não precisa mais gastar uma grana para você criar um site. Você pode ir lá no OneLink, criar um link de graça para sua marca ou para o seu produto, para o seu negócio. E nesse OneLink você já pode colocar o logo lá da sua empresa, a sua foto, uma bio com a descrição. Por que é importante colocar uma bio?
com o título direitinho e tal, porque o OneLink ele indexa muito bem no Google. Então, se você colocar lá fisioterapeuta de Mogi das Cruzes, pode ser que você cada vez com o tempo, né, depois de umas semanas e tal, o Google começa a indexar bem o seu OneLink. Então, é uma oportunidade boa. E aí você pode criar um botão para cada seu canal de contato. Então, você pode colocar um botão falando me segue no Instagram, um outro botão tipo me segue no LinkedIn, um outro botão tipo faça um orçamento e aí é para o WhatsApp. Enfim, então ele é um hub de links, né? Ele é um hub de canais. E como eu sou sócio de uma agência e trabalho com isso, a performance e marketing há bastante tempo, eu vejo que cada vez mais a gente precisa mandar as pessoas, né, colocar o link para as pessoas irem para um lugar que seja prático, que seja rápido. A pessoa vai achar o que ela quer, ela vai clicar e acabou, né? Então é isso. Então, esse é o OneLink, é super simples, é de graça, tem uma versão Pro que é super barata, que é R$ 9,90, mas só é necessário para quem quer ter mais métricas, para quem quer colocar pixel de conversão do Facebook lá, enfim, para quem quer ter algumas coisas a mais, mas a versão grátis, assim, ajuda muito já, assim, tem muitos empresários, cara, são mais de 10 mil pessoas usando, assim, no Brasil todo. Tem umas pessoas de fora agora também e tal, mas muita gente, Legal. cara, fala, é incrível, assim, eu vejo, tipo, a padaria lá em Pirapora do Bom Jesus, lá no norte do Brasil, sabe, usando e achando incrível. E a manicure lá não sei aonde está usando e dando super certo. Então, é muito bom. Para micro, pequeno empreendedor é incrível, assim, cara, o quanto soluciona. E não só para isso, para empresas também. Tem empresas grandes. Se eu não me engano, a Elber usa, o Jacan usa nos Legal. restaurantes dele. Tem um monte de empresas, assim, um monte de... Muito O Magic bacana. City, que é um dos maiores parques da América Latina, que fica em Suzano aqui, usa também. Tem um monte de gente usando. O Afonso Padilha, que é um humorista mega conhecido, usa também. Então é muito Que legal, cara. legal. Muito legal. E é isso. Tá vendo? É porque a Muito gente bom. pensou simples. Tem um monte de gente, tem uma coisa que é até uma dica para você aí que está ouvindo agora e quer empreender, ou já começou a empreender e tal, mas tem uma dica que eu deixo para todo mundo. Não é dica, na verdade é um puxão de orelha e também uma cutucada que é assim. Quando você começar a empreender, quando você começar a criar o seu projeto, você vai ter momentos em que você vai ver ideias e projetos iguais ao seu. Vai ter várias, vai acontecer, porque o objetivo é ter. Para você ter uma ideia, Cadu, eu invisto também em algumas startups. Quando a gente vai investir numa empresa, isso é uma das coisas que a gente analisa. Se o cara chega com uma ideia e fala, nossa, essa minha ideia não existe em nenhum lugar, solução igual a ela. Tipo, não tem. Nossa, eu sou super inovador, não existe igual. Já é uma coisinha que fica uma pulguinha atrás da orelha do investidor, entendeu? Porque a gente pensa, caraca, ninguém teve esse problema, nem pensou nessa solução. É muito estranho, então, isso, sabe? Talvez não exista esse problema. Talvez não é uma dor a ser resolvida. Então, isso é uma coisa que todo mundo acha errado. Todo mundo acha que não, precisa ser inovador de não ter igual. Não. Porque o que faz o projeto acontecer, e quando a gente vai investir numa startup, a gente olha para a equipe, ou seja, a gente olha para quem está criando. Né? A Janaína Ali, que é do Ali. Se ela criar um projeto e ela vir me apresentar e fazer o curso Pitch Perfeito e vir me fazer o pitch, uma das coisas principais que eu vou analisar é ela. É tipo, qual o potencial dela ali de ela fazendo aquele negócio acontecer. Olha quem entrou aí, ó, Valéria Pacheco, essa mulher é incrível. Você tem que ler as coisas e consumir o conteúdo dela. Você tem que seguir ela, inclusive. Enfim, Muito Cadu, então bom. é isso. Então, essa é a pegada. Quando você monta uma ideia e tudo mais, e essa é a cutucada que eu queria dar. De você não ter medo, não desmotivar quando você ver uma ideia igual a sua. O OneLink tem vários concorrentes, o WebTicket tem vários concorrentes. Mas a gente foi lá e falou, foda-se os outros. É isso que você tem que pensar. Se você tiver uma ideia que, tipo, eu pensei em criar, igual eu falei, sei lá, uma padaria. Tem a padaria igual. Foda-se, cria a sua padaria, que a sua padaria vai ser você que fez. Você que vai montar a equipe, você que vai contratar o Exatamente. padeiro, entendeu? É diferente. E é a mesma coisa com o produto digital, a mesma coisa com consultoria. Imagina, Cadu, consultoria financeira. Se eu tenho uma amiga que acabou de criar uma empresa de consultoria financeira, mas se ela fosse desistir porque tem gente que faz igual, tem milhares de pessoas que fazem a mesma coisa. Mas qual que é o lance? Ela é especial, ela é diferente, ela faz do jeito dela, ela vai saber, Exato. entendeu? As pessoas vão. É Exato, Mike. como seguir pessoas no Instagram. Por que você segue um, segue outro? Porque você tem empatia para aquela pessoa. Por que você vai seguir a Valéria Pacheco no Instagram? Porque é empatia pela mineira que ela é.
e acabou, é esse o lance. É isso. Queria, É isso, queria aproveitar e dar um oi aí para Valéria, que acabou de entrar, mas já colocou aí o comentário dos dois incríveis. Imagina, ela também é incrível, foi o que o Mike falou, entrega um conteúdo ótimo. Aliás, eu quero aproveitar aí a live e destacar para vocês seguirem duas pessoas que estão aqui com a gente, além da Valéria, tem o Rafael Starta, também que tem um conteúdo ótimo. Aproveitem para dar uma olhada nas fotos lá do Mike. Ficaram, ó, caras verdade. sensacionais esse trabalho dele. A gente teve uma live aqui de semana passada com o Rafael, né? Uhum. Então, saber um pouquinho mais a respeito do trabalho dele foi ótimo mesmo. E, Mike, eu acredito que não haveria conselho melhor do que. Conselho que eu digo, assim, porque é cutucada, é reflexão e ao mesmo tempo é um conselho, né? Sim. Para que a pessoa pense de forma enxuta, né? E acredite no seu potencial. Isso eu Sim. acredito que é o mais importante. Não tem empreendedor, não tem como ser empreendedor sem confiar, sem acreditar, digamos, no próprio taco, né? Exato, exato. Então, então eu acredito também nessa questão de empreendedorismo, que você vai lá, você batalha, que por mais que você encontre um concorrente, você vai mostrar o seu diferencial. Você vai conquistar aí o seu público por conta daquilo que você oferece, de forma totalmente diferenciada, de forma própria. E aí está a importância da gente puxar a inovação com aquela questão da essência, né? Que a gente estava conversando agora há pouco. A Uhum. autenticidade na inovação. Isso é muito importante. Totalmente, totalmente. E tem que ter um pingo de loucura também. Esse é o Ah, lance. boa. Essa é a pegada que Quebrar, eu gosto, da loucura. quebrar as Mas é. regras, né? Hã? Quebrar as regras. Exato, isso tem tudo a ver com startup, né? Esse lance meio anarquista e tal. Mas é isso, assim, tem que ter um Outro. pingo de loucura também, porque quando você vai empreender, vai ter momentos, ou inovar, enfim, vai ter momentos que você vai. Os dados vão falar que não, assim, e você vai meio que no que você vai sentir, sabe? Tipo, não, eu quero ir por esse caminho. Quantas ideias, quantos projetos, quantas empresas hoje que são bilionárias não foram assim, cara? Tipo, vamos, né? E vamos ver o que vai dar. E tem que ser meio assim, às vezes tem que falar, não, eu vou. Tem uma parada, até você nem me perguntou disso, mas eu lembrei, e eu acho que é um ponto também para as pessoas refletirem aí. Pode falar. A gente fala muito sobre ter equilíbrio na vida, né? Olha lá, Valéria, loucura é vida, exatamente. A gente fala muito Ah, sobre equilíbrio. É, a gente sempre busca o equilíbrio, né? E eu fiz isso também ao longo da minha vida por muito tempo, ainda faço, óbvio, né? Todo mundo, acho que quanto mais você está no equilíbrio, melhor. Mas tem uma coisa que eu cheguei a esse, até esqueci a palavra, mas cheguei nesse conceito e que eu acho que para mim faz sentido de que para chegar no equilíbrio é mega necessário o desequilíbrio. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa para a gente sempre ter em mente. Quando você vai empreender, eu não vou falar só aí, todo mundo já sabe disso, de que você sai do emprego para empreender e você vai trabalhar para caramba. Todo mundo já sabe disso, beleza. Só que tem um outro ponto, e aí quando a gente fala de inovar, de criar projetos inovadores, de melhorar a sua empresa, enfim, que você tem que lembrar que, cara, tem que às vezes existir o desequilíbrio, não tem jeito. Tem que, tipo, você tem uma ideia, você tem que fazer alguma coisa, você tem que ir lá e, meu, e fazer virar noite, sabe? Fazer no horário ali. A Valéria, falando dela de novo, ela é um exemplo clássico disso. Ela é mamãe. E, meu, quando a gente estava falando, ela estava fazendo. Quando ela me entrevistou para ser capa da revista dela lá, ela, meu, me mandava mensagem 1 hora da manhã falando: tô amamentando aqui, revisando, escrevendo, sabe? E é isso, às vezes é necessário desequilíbrio, não tem jeito. E aí, quando a gente olha para o mundo das startups, Cadu, é muito isso. Assim, todas as startups que eu faço parte, ou que eu avalio, que eu analiso, etc., eu vejo muito isso. Assim, teve vários momentos de desequilíbrio, sabe? E que foram necessários. Se não tivesse existido, talvez ela não estaria onde está, sabe? É como a Márcia falou aí, ó, desconstruir para construir, exatamente. uhum. É isso. Então não adianta você querer empreender bonitinho. Eu vou empreender bonitinho aqui, ó, direitinho, seguindo a regrinha. Beleza, muita coisa legal. Mas tem momentos que você vai ter que, cara, como eu falei, ir na loucura de tipo, putz, cara, tá tudo indicando aqui que não, mas eu sinto que sim, então eu vou, sabe? Então acho que esse é o Uhum. primeiro ponto.
Obviamente que você não pode ser bobo também, vai chegar uma hora que realmente você tá errado, tem que tomar cuidado. E aí o outro momento também do desequilíbrio de tipo, ah, não, eu tô aqui empolgado, né? Aproveita os momentos que você tá empolgado, com tesão, sabe? Tipo, puta, quando eu tô assim, cara, pode ser. Eu vou ter uma reunião amanhã em São Paulo, 9 horas da manhã, mas eu tô aqui 11h30, quase meia-noite, e falo, não, cara, eu vou abrir um vinho e vou fazer essa parada aqui que eu tô inspirado para fazer essa parada agora. E aí eu faço, e aí geralmente são as melhores coisas que eu fiz na vida foram nesses momentos de desequilíbrio, sabe? De tipo, puta, eu vou fazer isso acontecer. Enfim, é isso. Só, às vezes, para atingir o equilíbrio é necessário o desequilíbrio. Não se esqueça disso. Muito boa. Muito boa essa frase. E tem que ter também o vinho para dar uma complementada, né, Mike? O que que é, Movi? Fala de novo. Tem que ter o vinho para dar uma complementada ali no momento, né? Exatamente. Essa é a dica que a gente falou tudo isso para chegar nesse ponto, pessoal. Todo mundo precisa saber apreciar um bom vinho. Com Não, apologia certeza. a álcool, vai que o pessoal não gosta. Vou mudar um pouco de posição aqui, ó, que belezinha que agora fica. Não, desde que a pessoa beba com moderação e crie sem Exatamente, beba com moderação, moderação. né? Mas tome vinho. Bom, pra gente, eu queria, na verdade, assim, dizer que é sempre uma satisfação, assim, ficar conversando e ouvindo você sobre todos esses assuntos, mas a gente tem que caminhar para o momento final aqui da live, né? Infelizmente, Ah, pass- passou voando, oxe, assim, passou voando. nem senti, nem senti, de verdade. Mas eu queria só que você, para encerrar, falasse um pouquinho sobre a sua opinião, assim, o que você acha que você falou aquela hora a respeito do futuro dos shows, dos eventos, mas assim, o que você pode dizer em relação a metaverso, NFT, criptomoeda? O que você acha qual você acha que vai ser a tendência futura para tudo isso, né? E assim, pelo que eu estou vendo, é algo que está em expansão. Acabei de ler uma notícia que a Madonna comprou a mesma ilustração que o Neymar comprou, ela Uhum, também comprou por 3 milhões de dólares, uma coisa assim, que é aquele uhum. dos. Eu esqueci o nome agora, Board é App um é dos grupo. macaquinhos. Isso. Aham, aham. É um grupo de ilustrações lá que eles vão lá e compram, né? Exato, exato. E tem gente que fica se perguntando, tá, e pra que comprar uma figurinha, né? Tem tanta figurinha no WhatsApp pra gente usar, por que eu vou ficar comprando uma por 3 milhões de dólares? Então, as pessoas elas ainda estão se questionando a respeito disso. Queria que você colocasse aí a sua opinião, as tendências de forma assim, até colocando a sua concepção sobre o que vai ser aí do metaverso, do NFT, e aí a gente já encerra falando um pouquinho ainda sobre o curso lá, fazendo um apelo para o pessoal Boa, não deixar aí boa, de aproveitar o cupom, que eu vou colocar daqui a boa. pouco. Fechou. Vamos lá. Na verdade, é muito assunto, é muita coisa para falar. Eu acho que dá uma live só disso. É uma A coisa que eu gente ando marca mais estudando uma. já. A gente vai. É uma coisa que eu ando estudando já há um tempo. E assim, vamos lá, tem vários conceitos aí. Quando a gente fala, eu vou tentar resumir ao máximo e aí eu pego um para falar um pouco mais. Quando a gente Ok. fala de blockchain, criptomoeda e etc, etc, até para não explodir a mente aí da galera, a gente está falando de moeda, de transação online e é uma das maneiras de a gente simplificar e descentralizar o dinheiro, né? Então hoje, quando você vai fazer uma transação, se eu preciso enviar em dinheiro para um designer que fez um trabalho para minha empresa que está na Austrália, o dinheiro vai ter que passar por algumas centralizadoras, né? Banco Central ou algum Uhum. banco, e aí algum banco lá da Austrália, então vai ter que o dinheiro hoje é centralizado. O blockchain, a criptomoeda, veio para descentralizar. Então é um assunto complexo, como eu falei, e tudo mais. O Bitcoin é uma das moedas mais conhecidas, Uhum. mas basicamente é para isso, é para descentralizar. É uma forma que foi encontrada tecnicamente de validar que aquilo existe. Então, quando você tem um Bitcoin, tipo, existem milhares de computadores espalhados no mundo que eles vão poder falar: esse Bitcoin é real e ele é do Cadu. E aí, quando você transfere ele para o Mike, isso é transparente. Hoje, quando você faz um Pix para alguém, só você e a pessoa sabe, certo? E o Banco Central e o seu banco.
né? Só que no Bitcoin não, é transparente. Tudo bem que as pessoas não vão ficar ali olhando, não é o histórico, mas isso está registrado em um lugar público, entendeu? Então dá para saber. Em algum momento, naquele dia, o Cadu transferiu o Bitcoin para o Mike, entendeu? Então isso é transparente. E ser transparente e aberto também é bom, porque permite que as coisas sejam melhor auditadas, né? E aí você me fala, putz, Mike, então significa que num futuro em que eu tiver Bitcoin, que vou ser um milionário, que vou ter os meus Bitcoins ali, todo mundo vai saber quanto dinheiro eu tenho? Não necessariamente, porque as carteiras são anônimas. Então, beleza. Uhum. Então a gente já está indo para um caminho muito complexo. Mas é isso, o Bitcoin e a criptomoeda é para esse lado. Beleza. Vamos para o Isso vale outra metaverso. live, com certeza. Isso vale para live. Vamos para metaverso. Metaverso tem muito o que evoluir ainda. Ele já existe há muito tempo. Quando a gente fala no SimCity, né? Enfim, vários games que tinham antigamente já era meio que esse conceito de um universo virtual em que você está ali dentro E dele tinha, representado por um personagem, né? e tinha o Né? Second Life, né? O Second Life, não sei se Exatamente. se ele é usado. Sim, 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 não. Ele Ele é ainda usado tem, ainda. sim, sim, sim. Ele nossa, ele fez um puta sucesso há muito tempo atrás. E aí, assim, ok, então o metaverso é um ambiente virtual, em que você está lá como um personagem virtual, certo? É, Uhum. qual que eu acho que é a oportunidade para as empresas em relação ao metaverso hoje? Para você ter uma ideia, dos metaversos que existem, eles já existem, que é se não me engano é o Roblox, que é um game. Já as mensagens trocadas entre os usuários ali já foram maiores do que as mensagens trocadas no WhatsApp. Entendeu? Poxa. Então, ou seja, as pessoas estão gastando muito tempo nesses lugares, certo? Então, talvez você que Uhum. esteja assistindo aí não estava. Não está, não participa disso, mas você vê que é um lugar que as pessoas ficam bastante. E aí, se as pessoas ficam Uhum. bastante, pensando do ponto de vista de marketing, de brand, de marca, seria legal sua empresa estar lá, concorda? Seria legal se a pessoa pudesse interagir com você de alguma maneira. Então, uma oportunidade que eu vejo agora para as empresas é, de alguma maneira, elas estarem presentes nesses metaversos mais conhecidos, entendeu? Obviamente que para empresas menores talvez não seja tão fácil e tal, mas é legal você começar a entender um pouco, né? Quando a gente vê que a Nike lançou um tênis no metaverso, ou alguma empresa comprou um terreno no metaverso, basicamente o que quer dizer ela está presente ali num ambiente em que as pessoas estão a todo momento, entendeu? Então é isso. Se elas estão presentes ali a todo momento, então é algo para você ficar ligeiro e tipo poder oferecer algo nesse sentido. Dizem e tal, que em algum momento, na verdade isso já é possível, tecnicamente falando, mas que você vai estar lá no Second Life fazendo, por exemplo, uma reunião. No Second Life não, falei Second Life porque a Valéria mandou aí que ela já usou muito na época. Muito bom. E o Márcio também colocou, iniciou em 2004, em 2014 já se falava do metaverso. Exatamente, Márcio, exato. Então, assim, já existe há muito tempo. Então, assim, uma das coisas que já dá para fazer, por exemplo, hoje a gente tem um metaverso da Lawmaker, que é uma das empresas que eu sou sócio. E a gente usa, obviamente, para teste, para entender, para brincar, e às vezes eu faço reunião lá no metaverso, lá dentro do metaverso da Lawmaker. E assim, a ideia é que cada vez mais esses mundos interajam entre si. Então, por exemplo, você está jogando um jogo. Imagina assim, para vocês que estão aí agora, eu acho que é um jeito legal de começar a pensar como que pode ser isso. Putz, você tá lá jogando um jogo, tá? Vamos falar de jogo que é o que mais fazem nesses metaversos da vida. Então você tá lá jogando um jogo muito legal, que você curte muito e tal. E aí imagina que daqui a pouco aparece um personagemzinho e pergunta pra você: Meu, você quer pedir alguma coisa no iFood? E aí você fala pra ele: Putz, eu quero pedir uma pizza e tal. Ele: pode ser aquele mesmo pedido que você pediu da outra semana? Quero, beleza. E aí você pede e daqui meia hora toca o seu interfone e chega um pedido que você fez no metaverso. Então a ideia é mais ou menos essa. Então, isso é uma das coisas. Outra coisa, você compra um tênis da Nike na vida real e você ganha o mesmo tênis ou roupa ou etc e tal no metaverso. Então significa que só você que comprou na vida real aquele tênis vai poder ter uma roupinha lá no metaverso que ela é exclusiva só para quem comprou. De novo, muita gente pode estar ouvindo isso falando, nossa, que coisa de adolescente, tal, tal, tal. Mas assim, essa é uma puta tendência. Cada vez mais as pessoas estão indo para esse caminho. E eu, particularmente, não sou um cara do game. Eu nunca sou disso e tal, mas eu sei que realmente existem vários caminhos para esse lado que vão ser interessantes, as pessoas estarão presentes nisso, e aí você tem que ficar de olho e tudo mais.
Por último, e para a gente não passar muito aí do horário, NFTs. Para mim, NFT é a coisa mais foda que tem. Eu gosto muito desse assunto, estou cada vez me especializando mais, acabei de fazer um curso sobre isso. Acabei de fazer 2 cursos sobre isso, inclusive, porque é um tema denso e etc. Mas, ó, deixa eu ver o Márcio. Eu lembro muito do Orkut quando fazíamos nossos avatares. Exato, olha aí, Márcio. Exato, cara. Todo mundo gosta de ser representado por uma imagem diferente. Mas NFT, vamos lá. NFT, você vê muito hoje em dia as pessoas comprando artes, né? Como você falou, o Neymar, etc. Ok, Uhum. também é para isso, mas NFT é muito mais do que isso, é muito mais denso do que isso. NFT é uma oportunidade, e é a única oportunidade que existe até hoje, assim pensando bem, de você validar que alguma pessoa tem de fato algo no mundo digital. Então, quando você fala, por exemplo, vou até pegar um exemplo do mundo físico. Quando você fala, eu tenho uma obra do Picasso. Tipo, cara, é aquilo que a gente sempre sabe. Para analisar se realmente é original, tem até obras aí até hoje em dia que está no Louvre que ainda acham que é falsificada. Então, já era, não tem como. Chega um momento que não dá mais para saber. E no digital, o NFT, por trás daquele macaquinho, existe uma criptografia, digamos assim. Existe que a gente chama de blockchain, né, que é o que criou o Bitcoin, etc. Que é como se fosse um cálculo e um algoritmo que está espalhado por milhões de computadores no mundo, que você consegue colocar uma informação a mais naquela imagem. Então você fala, essa imagem desse macaquinho aqui, ele pertence agora, atualmente, ao Neymar. E aí não Uhum. só pertence a ele, como foi criado por tal pessoa, por tal artista, isso vai ficar sempre naquela imagem. E aí, puta, Mike, mas e daí? E daí que, primeiro, quando a gente pensa em arte, cada vez mais, a gente sabe que vai ser arte, Cadu. Hoje em dia, as pessoas têm quadro na casa delas que elas pagam milhões, às vezes, por um quadro. E aí, beleza, pensando nesse lance de arte, tá? A gente vai chegar em um momento que os quadros não vão mais necessariamente precisar ser quadros físicos, certo? Você pode ter uma Certo. casa que o Bill Gates, se não me engano, há muitos anos atrás mostrou que na casa dele as paredes eram todas de LED lá, que dava para trocar a cor da parede e tal, em tempo real. Então, assim, é uma tendência que isso vai acontecer no momento. Então, imagina que você pode ter um quadro, alguma coisa na sua casa, que é uma coisa digital, por exemplo, tá? Então, tá bom, fomos para esse caminho Exato. da arte, agora vamos voltar um pouco. Por que NFT é tão foda e por que as pessoas pagam tanto por isso? Tipo o Neymar. Porque a pegada mesmo do NFT é uma coisa, Cadu, é eu chegar para você e falar assim, ó, Cadu, isso aqui é um ticketzinho, guarda ele com você e quando você quiser entrar nos meus eventos, por exemplo, você vai usar esse ticketzinho, beleza? Beleza. Só que o problema disso é, as pessoas podem copiar esse ticketzinho e você pode dar para alguém usar esse ticketzinho por você. Certo? Uhum. Beleza. Quando você tem um NFT, tipo o Neymar, você não só tem o NFT, aquela arte e tudo mais, mas você também pode ser, a partir do momento que o Neymar tem o NFT na carteira digital dele, que a gente chama de wallet, né, que é a carteira digital, ele pode ser validado que ele é a única pessoa que tem aquele NFT, certo? Então isso é uma coisa. Então não dá para copiar, não dá para outra pessoa usar. Então é só o Neymar que vai ter aquele NFT da Bored Ape lá, que é os macaquinhos. Aquele macaquinho específico. E aí isso significa que a Bored Ape, que é aquele grupo de artistas que criaram esses macaquinhos, eles podem oferecer benefícios para as pessoas que têm os macaquinhos deles. E é aí que começa a ficar mais interessante a jogada. Porque eles podem falar, por exemplo, cara, imagina hoje, igual você falou, a Madonna, né, que comprou. Então a Madonna comprou, o Neymar tem. Olha que grupo seleto tem as artes do Bored Ape lá dos macaquinhos. Então, Isso vai cada eles vez mais agregando valor, né? Exato. Então eles podem criar, por exemplo, um evento que só entra quem tiver NFT deles. E isso é totalmente fácil de validar. Tipo, não tem como burlar. Não tem como o Neymar passar pro amigo dele, pro amigo dele usar. É só ele que consegue entrar com a carteira dele. Entendeu? E aí isso também vai para sistemas digitais. Quem que tá aí e já lembra daqueles botões que era conectar com o Facebook? Que ainda tem, muito site usa ainda, cadastrar com o Facebook, que é aquele botãozinho para você Uhum. poder pular a etapa de cadastro. Você já loga com o seu Facebook e acabou. É isso que o NFT vai ser usado cada vez mais. Que é vai ser um botão chamado conectar sua carteira. E aí, a partir do momento que você conecta a carteira, o site vê quais NFTs você tem e vê se for um site que tipo, só permitir entrar naquele site pessoas que têm aquela carteira, aquele NFT específico, só essas pessoas vão conseguir entrar.
E aí, de novo, entra em outras coisas. Por exemplo, pegada para artista, que é uma coisa que a gente está estudando bastante no AppTicket. Cara, sei lá, a Anitta. A Anitta, se ela quiser, e ela já poderia ter feito isso, e é uma das coisas que a gente está tentando fazer para o mercado brasileiro, ela pode lançar, por exemplo, 1.000 NFTs da Anitta. E aí, beleza, as pessoas vão comprar. Por que que isso é bom? Porque ela monetiza, ela ganha caixa, ela pode vender esse NFT, certo? Então ela vai ganhar dinheiro. Só que ela pode falar, galera, eu só vou lançar esses 1.000 NFTs na minha carreira. Quem tiver um NFT da Anitta vai poder ter prioridade para comprar meus ingressos, todo show vai poder visitar o camarim e tal, e vai poder não sei o que, e vai poder não sei o que lá, e aí todos os lançamentos no Spotify. E aí, por exemplo, aí entra um outro universo de tipo assim, o Spotify ainda não tem isso, mas tenho certeza que eles já estão trabalhando nisso, que é, eu tenho o NFT da Anitta, então eu estou conectado na minha conta do Spotify. E aí, eu conectei minha carteira no Spotify lá, certo? Tá até aí, tá ok, Uhum. Eduardo? Não tá muito complexo? Tá, beleza. Tranquilo. Então, eu tenho a minha Não, carteira, beleza. tenho o NFT da Anitta, estou conectado no meu Spotify. A Anitta pode lançar a música dela primeiro para quem tenha o NFT dela. E aí só você que tem NFT da Anitta vai conseguir ouvir a música no seu Spotify lá, tá, não sei o quê. E aí depois de uma semana ela lança para todo mundo. O YouTube é a mesma coisa. O YouTube daqui a um tempo tenho certeza que ele vai ter conexão com carteira. Então, uma vez conectado com a sua carteira, tipo ingresso VIP, exato, Márcio. Então, só que é um ingresso VIP, Márcio, que ele é não, intransferível não, porque você pode vender para alguém. Mas ele é um ingresso, cara, que é totalmente validado. Você consegue validar tecnicamente, entendeu, Cadu? Ele é um papel, entre aspas, ou uma arte digital, que por trás dela tem código, ele é um sistema. O NFT, do jeito que por arte e tal, ele ficou conhecido e tal, só que na verdade ele não é isso. A gente até fala muito isso, que ele é um validador de carteira. Ele serve para você ver se existe ou não. Quer ver um exemplo? E aí o último agora para a gente finalizar, de como o NFT pode ser usado facilmente pela sua empresa ou se você tiver uma marca muito boa. Tudo bem que isso é legal quando a empresa tem uma comunidade legal de clientes e tal. Tipo, você tem uma empresa. Pode ser empresa de qualquer coisa. E você tem uma comunidade de clientes. Então você tem ali, putz, uma galera engajada, clientes que gostam da sua marca e tal. Um exemplo disso é sei lá, vamos pegar a Salve, que é uma empresa de skincare que tem uma comunidade muito legal. Assim, as meninas que usam a Salve geralmente gostam bastante, as pessoas que usam. E aí, vamos dizer que a Salve ela tem vários caminhos. Um deles é procurar investidor para poder lançar uma nova coleção, certo? Que é o caminho que toda empresa faz. Ou ela pega investimento próprio, ou ela procura alguém, ou etc, etc. E aí, beleza. A Salve chega e ela poderia ir para o caminho de tentar ir para a Bolsa de Valores, né? Que é abrir a IPO que a gente fala. Que é tipo, chegar no momento dela em que ela vai abrir capital na Bolsa e as pessoas vão poder comprar ações dela. Uhum. Concordo que é um caminho longe, tanto que não é toda empresa que chega lá. Só que a Salve pode chegar e falar assim, cara, eu queria muito lançar essa coleção aqui de sei lá o quê, de protetor solar, não sei, que eu não tenho, que eu queria lançar. Então ela pode ir lá, a Salve, e lançar NFTs, falando, são aqui X NFTs, que vai custar tanto. E quem tiver esse NFT vai ter tal benefício para sempre, que tiver NFT, vai sei lá o quê, vai poder criar várias coisas. E aí, ela vender nesses NFTs para essa comunidade dela super engajada, que provavelmente as pessoas vão querer, porque, nossa, vai ter acesso exclusivo a uma live com a fundadora da Salve, de mês em mês, que ela vai contar para onde está indo a empresa, sabe? Ela vai poder fazer esse tipo de coisa e com a venda dos NFTs ela vai capitalizar. Ela vai ter, tipo, vai conseguir juntar lá, sei lá, 5 milhões, que é o que ela precisava para poder lançar essa coleção dela, entendeu? E aí, Gente, eu falei que era para finalizar, mas muito eu ainda vou legal. falar mais uma coisa. O mais foda do NFT, e isso serve para ingresso, para esse lance do NFT, como a Janaína falou aí, para fidelizar cliente, etc. O mais foda disso é que quando você gera um NFT, inclusive eu gerei um NFT há um tempo aí, eu até postei, não sei se você viu, Cadu, para poder testar e tal. Mas quando você Vou dar uma gera um olhada. NFT, quando você gera um NFT, você pode colocar no NFT uma regra de que, tipo, sempre quando alguém vender esse NFT, você vai ganhar uma comissão sobre ele. Entendeu? Então,
Ah, Janaína, live sobre NFT. E aí, então, assim, sempre você vai ter uma comissão sobre ele. Então, o mais legal é que é igual um ingresso. Hoje, quando a Anitta vende o ingresso pro show dela e tudo mais, ela só ganha dinheiro uma vez, concorda? Ela vendeu lá o ingresso de R$ 1.000 camarote, já era. O que foi feito depois com esse dinheiro aí, ela não vê mais. Se o ingresso fosse um NFT, toda vez que ele fosse vendido, ela ia ganhar a comissão que ela definiu na hora que ela vendeu o ingresso. Entendeu? Olha só E que isso legal. e isso está escrito no blockchain. Isso é uma coisa que não dá para mudar, porque a transação ela é online. Para você transferir um NFT para alguém é online. Uma vez que você transferiu, você tem que colocar o dinheiro ali, né, que é um Ethereum, que é uma das moedas que usa lá tal. E aí o dinheiro já é splitado, já vai uma parte para a pessoa que você comprou e outra parte para quem está sendo comissionado. Então isso para artista, para empresas como a Salve que vendeu o NFT dela, enfim, tipo, é bom para todo mundo. Com É certeza. isso. Nossa, É incrível, coisa, né? incrível, assim. Nossa, eu fiquei com vontade de estudar NFT também. Viu? Porque, na Falo pra verdade, você, rapaz. gente, assim, e na verdade, a gente acaba. O que eu tô achando legal é que a gente está fechando aqui a nossa live falando exatamente sobre aquilo que você colocou na primeira pergunta, que é se vai chegar uma hora na evolução da humanidade que a gente não vai ter mais para onde inovar. Sendo que, na verdade, os próprios, as próprias áreas de inovação, elas vão fazendo com que surjam aí as oportunidades. Porque, por exemplo, eu já fiquei imaginando o NFT sendo usado em conjunto do metaverso. Olha só que coisa, né? E de repente você Exato, cria exato. ambientes do metaverso e aí você vai poder fazer aí, digamos, a transação, digamos, comercial deles, a Uhum. princípio, por meio de NFT, né? Sim, E sim, sim, sim. está tudo muito associado, isso é muito legal. Quando você É vê muito bom. a associação que é possível dos recursos, das tecnologias e a forma como a inovação vai girando, né? Isso Uhum. realmente é algo assim que Muita coisa. assim, acho que só sendo apaixonado para compreender, mas ao mesmo tempo as pessoas, conforme elas vão aprendendo mais sobre isso, com certeza elas se tornam apaixonadas. Aí por isso que elas se Exato, não tem interessam como, tanto, não tem como, por isso que elas se exatamente. interessam tanto pela inovação. Exato. Por isso E que, é por isso por que isso que minha elas vão, cabeça fica maluca inclusive, também. pois é, e por isso que elas vão, inclusive, atrás do seu curso aí. Agora eu vou colocar lá Exato. o cupom de desconto. Não percam essa oportunidade, viu, pessoal? É só até Bora amanhã, lá hein? Só até estudar. amanhã esse desconto aí. Exato, exato. Bora lá estudar aí o pitch perfeito, com toda essa produção aí do Mike, que eu achei sensacional. E, bom, Mike, acho que infelizmente agora a gente vai ter que encerrar, porque, Acabou. poxa, Tá na eu hora de tinha abrir o começado. vinho. Tá na hora de abrir o vinho. Ah, aí sim, aí sim. E, na verdade, eu acho uma ótima ideia, inclusive, para, né, já encerrou a live, já vai lá, já abre o vinho, já Exato. fica Você pensando sa- aí nas novas ideias. Exato. Você sabe Pode que falar. eu geralmente, quando eu participo de entrevista em live, eu tomo vinho na hora. Só que agora não Ah, deu. é. Eu tava numa reunião, até te falei, né, quando eu te mandei áudio. Eu tava numa reunião com um cliente e tal, e aí eu saí de lá correndo para chegar em casa, e aí deu tempo, e aí não deu tempo de abrir vinho, nada. Mas deu certo. Ó, Mike, o pessoal tá aqui falando de uma próxima live, aí a gente pode combinar, inclusive para aproveitar aí e estender um pouquinho a sua fala sobre o metaverso, sobre NFT. A gente pode comentar aí outros cases da inovação que são tão importantes, né? Mas Sim, sim. eu queria assim te agradecer mesmo de coração por sempre você ser aí esse parceiro. Tudo que a gente acaba, eu tenho uma ideia, a gente já fez troca de ideias, a gente já conversou a respeito dos projetos que cada um tinha. Você me ajuda muito, acho que desde o momento que a gente fez aí o nosso primeiro contato. E eu queria te agradecer muito por essa live de hoje, que sem dúvida o conteúdo foi muito relevante e que vai ficar gravado aqui para o pessoal poder dar uma olhada aí depois. Uhum. Mas é isso, live super valiosa, eu queria te agradecer mesmo, viu? Obrigado aí pela disponibilidade e pelo seu horário, né? Quase 1 hora e meia de live.
É, Deu quase 1 hora e meia certo. já. É. Eu que agradeço, Cadu. Obrigado Obrigado aí mesmo. pelo convite. Obrigado por todo mundo que está aí ouvindo agora, participando. Acho que esse é o que, isso é o que nos torna, o que nos torna diferentes, assim, né? A gente se dedicar para aprender, para estudar coisa nova. Acho que isso é importantíssimo. E Cadu, assim, para você e até para todos aí ouvir, assim, parabéns pela iniciativa. Eu acho que putz, muita gente fala e poucas pessoas fazem. E eu acho que esse é o lance. Você é o cara que está lá e está fazendo e toda quinta, e isso é muito legal. Continue. Vai chegar momentos que você vai desmotivar. Eu falo porque assim, tipo, isso acontece comigo direto, de eu, tipo, tá, puta, motivado, desmotiva. E eu acho que com todo mundo que faz de fato, né? Mas continue porque, cara, é muito legal, você ajuda muita gente. Estou muito feliz de poder estar aqui, dividindo um pouco. E é isso. O objetivo é estudar cada vez mais, aprender mais, nunca parar. E aí, como eu falei lá atrás, quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe. Lembre-se, né, para todo mundo aí, lembrem sempre disso. Então, vamos estudar e vamos assistir as lives do Cadu. Com certeza. Eu lembrei que você falou aí de reconhecer a própria ignorância. Eu lembrei do Sócrates, que ele fala: conhece-te a ti mesmo, é, Como se, como é? admite a sua própria ignorância e será sábio. Exato. É esse o ponto, né? Porque quando você parte do pressuposto que você não sabe, você vai estar aberto a aprender e tal, né? Enfim. Com É certeza. isso. Lembrei disso na hora. E você está Muito certíssimo. bom. Márcio, Janaína, Valéria, todo mundo, eu não consigo ver o histórico aqui, mas Bianca, obviamente, todo mundo que participou aí, enfim, toda a galera que está aí, muito obrigado. E Com vamos certeza. juntos. Espero que vocês gostem. Obrigado. Para quem for fazer o curso, onde você vai mandar o cupom para eles, Cadu? Já fala o cupom aí agora para quem está ouvindo, é Cadu, como que é? Live Cadu Isso, 40. live. Vou colocar Só aqui isso? também. Live Cadu 40. O número Vou 40 colocar inscrito. aqui. E aí entra nesse site aí, o Isso. pitchperfeito.br, clica lá para inscrever, coloca esse cupom e é alegria no coração. 40% de desconto, gente. Olha aí, é isso aí. Aí, gente. Pão que vai dar tudo certo. Tá joia. Eu faço um post daqui a pouquinho para o pessoal não perder essa oportunidade. Fechou. Válido até Tá amanhã joia? esse cupom, hein, Mas, gente? isso aí. Não pode esquecer, viu, pessoal? O prazo, por favor. Eu já Não, faria não fica hoje. deixando para depois. Exatamente. Já faria hoje, porque aí a gente já vai marcar nossa mentoria por vídeo. Ai, beleza. Muito Fechou. bom. Vamos Mike, que vamos, brigadão Cadu. mais uma Obrigado. vez, viu? Valeu Eu que mesmo. Brigadão por agradeço. todo mundo aí. Obrigado aí pela participação, pessoal. Até a Vamos, próxima. vamos tomar vinho e trabalhar agora. Beijo para Bora lá. todos. Até mais. Tchau, Valeu, tchau. gente. Obrigado. Valeu, Mike. Tchau, tchau. Valeu, Cadu. Tchau, tchau.